Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam conosco, nossos lares, nossa igreja, em mais este domingo, dia do Senhor, e esse tempo da nossa escola bíblica dominical, estudando o nosso curso Conheça a Sua Bíblia, no intuito de, conhecendo-a melhor, conhecemos assim o Senhor e a Sua vontade para as nossas vidas e vivemos de uma forma que o glorifique, que sejamos alvos das Suas bênçãos e instrumentos, das mesmas. Nós temos visto nesse estudo, de uma forma especial, a sua ordem cronológica, e começamos, portanto, nos 5 primeiros livros do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número e Deuteronômio. Passamos para os livros históricos, já com o povo de Israel tomando posse da terra prometida, envolvida ainda com outros povos que eles não conquistaram, se tornaram instrumentos de dor e sofrimentos e, com a permissão de Deus, propósitos do Senhor para principalmente a vida espiritual deles. Josué, Juízes, Ruth. Chegamos na primeira e segunda carta de Samuel e das Crônicas, que nos trouxeram aí uma biografia dos primeiros reis de Israel, o rei Saul e o rei Davi. E nesse momento desses livros, conforme a sua ordem na Bíblia, nós, antes de passarmos para o terceiro rei, que é Salomão, filho de Davi, nós estudamos o livro de Salmos, os 89 capítulos, enfatizamos, por na maioria deles terem sido escritos por Davi. Os demais, até os 150 que compõem o livro de Salmos, temos também a participação de Davi, mas de outros autores. Mas de uma forma especial, estes provavelmente foram escritos no tempo de vida de Davi, 1000 antes de Cristo, mais ou menos. E ainda antes de nós irmos para o terceiro rei, que é o rei Salomão de Israel, nós queremos hoje lembrar do livro de Jó. Nós temos enfatizado a ordem cronológica e é interessante porque provavelmente pelo seu tempo de acontecimento, Jó deveria ser o primeiro, por estar dentro, conforme a maioria entende, do tempo dos patriarcas de Abraão. Mas conforme também alguns entendem, por algumas questões no seu conteúdo e no seu registro, que tenha sido não Moisés ou Jó, como seria o caso do registro, nessa época, que é 1400 e pouco, Moisés, mas conforme a sua proximidade do livro de Provérbios e de situações que lembram registros desse tempo, alguns entendem que é Salomão. Mas não sabemos ao certo se foi Moisés, se foi Jó mesmo, ou Salomão, ou outro personagem, conforme alguns entendem que tenha o escrito, mas com certeza o entendimento é que o seu acontecimento, conforme também os registros, aconteceu antes de Moisés, antes da entrega da lei mosaica, naquele tempo dos patriarcas, provavelmente dentro do templo de Abraão. Algumas explicações interessantes, porque assim, dentro dessa ordem cronológica
histórica, né, o livro de Jó deveria ser o primeiro ou estar ali dentro, né, junto com os livros de Moisés. Mas no entendimento também de alguns, de ter sido escrito por Salomão, está próximo, né, ao livro de Salmos, Provérbios, dentro aí da classificação conforme a forma de registro dos livros poéticos. Mas o que mais nos importa é a respeito do propósito de Deus, através dessa história, através desse livro, para com a sua igreja, né, para com o seu povo, para com as nossas vidas, para com a minha e para com a sua vida. Assim, conforme a maioria resume, o seu assunto diz respeito ao problema do sofrimento, né? Como vermos a situação do sofrimento e como trabalhá-lo na perspectiva de Deus. É interessante rapidamente vermos, né, um resumo desse livro de 42 capítulos, onde os 2 primeiros, né, fala de uma situação especial de Jó, reconhecido como um homem temente ao Senhor, pelo Senhor, né, numa situação muito favorável em diversas áreas, mas que numa participação do diabo maligna, conforme a Bíblia coloca, que é um dos nossos grandes inimigos nesta vida, querendo nos acusar, querendo nos distanciar de Deus, sob a permissão de Deus. A situação de Jó se transforma radicalmente, ele perde tudo que tem, se coloca numa situação de muita dor e sofrimento por causa de uma enfermidade, e dos capítulos 4 ao capítulo 37, né, se desenvolve aí, conforme é comum nós, né, falarmos, está sofrendo, é por causa disso, é por causa daquilo. E de uma forma especial se apresentam, né, 3 amigos de Jó e depois um quarto trabalhando essa questão da razão do sofrimento, e nesses discursos, né, nessas colocações a Jó, e ele rebatendo e colocando a questão de que a razão do seu sofrimento era o pecado, e um pecado muito sério por causa da sua perda, por causa da sua dor tão grande, tão tremenda. Então, trabalhando uma certa direção da consequência do pecado, mas de uma forma errada, colocando-o numa situação geral, quando, na verdade, Deus vê a situação específica, né, de cada vida, de cada situação, e nisso há o fracasso, nessa tentativa humana desses 4 personagens estarem esclarecendo a dor, o sofrimento de Jó, e ele reconhecendo que era pecador, reconhecendo que isso traz dor e sofrimento, mas reconhecendo também que a sua disposição, a sua direção era de estar sempre vivendo de forma agradável a Deus, e até nesse ponto se excedendo de certa forma, até que, conforme o capítulo 38, Deus se manifesta. Né? Por uma grande parte do registro, Deus não o responde, né? Deus fica calado, e às vezes a gente sabe, sente isso, como se Deus não estivesse nos ouvindo, como, né, Deus tivesse nos abandonado. Mas quando Deus, a partir do capítulo 38, se apresenta, e é muito interessante, meus queridos, porque ele não explica, né, por que Jó estava sofrendo, porque, né, aquela situação, a sua situação tinha mudado tanto, né, que era uma forma, conforme a tentativa de Satanás acusá-lo, que ele servia a Deus por interesse, mas Deus responde a Jó apresentando a sua soberania, o seu poder, a sua divindade,
através da criação, através da sua majestade como o único Deus vivo e verdadeiro. E nos impressiona, conforme nos diz o relato bíblico, que quando Jó começa então a entender isto, ele se coloca de uma forma, agora ele se calar. Né? Ele começa a perceber que com toda boa intenção, com todo o esforço, ele estava permitindo que uma situação o levasse a querer conhecer a Deus na sua divindade, na sua grandeza e no seu poder. E a grande lição, meus queridos, portanto, do livro de Jó, se manifesta nesta consciência, expressa conforme o capítulo 42, versículo 2, que bem conhecemos. Quando Deus então se revela, apresentando a sua soberania, o seu controle, os seus propósitos, a sua posição divina, nos convocando para o reconhecimento da nossa realidade, de seres criados, de uma situação de pecado e de pecaminosidade conforme este mundo. Jó, então, tendo o esclarecimento que desejava, que precisava, ele diz para Deus, nesse capítulo 42, versículo 2, bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos ou dos teus planos pode ser frustrado. Ou seja, meus irmãos, a dor faz parte desta vida. É um dos ensinamentos deste livro tão conhecido nosso, na nossa experiência e do mundo. Esse sofrimento, meus amados, alcançam incrédulos e crentes, alcançam pessoas que ignoram a Deus, como também pessoas determinadas em viver para a glória de Deus. E não podemos medir o sofrimento conforme o desenvolvimento do texto pelo pecado, ou seja, não podemos medir o pecado pelo sofrimento. Porque quanto sofrimento Jó passou, que estava relacionado a uma tentativa maligna de prejudicá-lo e de mostrar e de apresentar diante de Deus que a razão da sua dedicação a Deus era o seu interesse pessoal, eram os favores que ele recebia, e que Deus, portanto, de uma forma especial expressa a realidade pelo seu poder e pela sua graça daqueles que, apesar da nossa pecaminosidade, da nossa inclinação para as coisas erradas e más, pela graça de Deus, trabalhamos e temos no nosso coração uma fé que o glorifica, que nos firma na segurança nele, diante dos sofrimentos às vezes tão difíceis desta vida, e da certeza de que ele tem o controle de tudo, e de que somente nele nós obtemos a vitória que se manifestou na pessoa do seu Filho Jesus, que tanto sofreu, mas que pagou pelos nossos pecados, pelos nossos erros, nos assegurando o seu plano eterno de redenção, de salvação, de reconciliação, mesmo diante dos sofrimentos desta vida, de podermos confiar e descansar que Ele tudo pode e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Encerra-nos o livro conforme vemos no capítulo 42, Deus restaurando as bênçãos na perspectiva desta vida,
na história de Jó. Mas o grande, portanto, ensinamento deste livro, que trabalha a questão do sofrimento, visa a mantermos-nos, seja nos tempos bons, nos tempos difíceis, confiando, descansando, perseverando na nossa fé, na nossa vida com o Senhor, na certeza que por mais que não entendamos, tudo está sob o seu cuidado, o seu controle, e nele nós somos sempre mais do que vencedores. Deus nos abençoe, nos dê um domingo na sua paz, na sua graça, que possamos ter esta confiança conforme expressa por Jó. Senhor, eu sei que o Senhor pode todas as coisas e que nada pode impedir os seus planos, e que em Cristo Jesus os seus planos para nós é abençoadores, são eternos, são de vida e de vida eterna, porque esse é o grande propósito do Senhor, ser o nosso Deus e tê-lo como nosso Senhor, o nosso Salvador eterno. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós colocamos as nossas vidas, famílias, igreja, na Tua presença em mais este domingo. Nos colocamos na posição em Cristo Jesus, sob a direção do Espírito Santo, de adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Assim recebe o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração. E clamamos-te conforme, ó Deus, o registro da Tua palavra no livro de Jó, para estarmos nesta posição de reconhecimento do Teu poder, da Tua grandeza, da Tua majestade, e da posição que devemos estar, que é quebrantados, que é rendidos, que é descansados nos Teus braços, e extremamente agradecidos, porque em Cristo o Senhor nos alcançou, o Senhor nos adotou como Seus filhos, o Senhor tem para nós a vida eterna nos céus, onde não mais e nunca mais sofreremos. Louvado seja o Teu santo nome. Assim oramos-te, ó Deus, pedindo-te mais uma vez por esses tempos tão difíceis que vivemos no nosso mundo, na nossa nação, para que estejamos posicionados a cada dia sob a graça e o sustento do Senhor, louvando-te, buscando-te e dando testemunho, conforme nos diz a Tua palavra. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Assim, Pai, permaneçamos te buscando e confiamos ao Senhor pedidos, situações que nos têm chegado, e toda situação que envolve o nosso mundo, para na sua graça e misericórdia trazer despertamento para o Teu povo e salvação para os incrédulos, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Muito agradecidos, Senhor, muito agradecidos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Um bom dia na paz do Senhor Jesus.